Onde você estava na manhã do dia 11 de setembro de 2001? Talvez no trabalho, talvez na escola, ou talvez nem havia nascido ainda. Porém, os acontecimentos daquela manhã marcaram o início do século 21 e têm consequências diretas até hoje, 20 anos depois. Nesse vídeo eu vou te contar os motivos e as consequências do maior atentado terrorista da história, o 11 de setembro. A origem desse atentado tem início no final da Guerra Fria e no decorrer dos anos de 1990. Para facilitar a explicação, eu vou enumerar 3 acontecimentos em ordem cronológica que foram decisivos para a realização dos atentados terroristas. O primeiro deles foi a Guerra do Afeganistão, que ocorreu entre 1979 a 1989 entre a extinta União Soviética e um grupo guerrilheiro afegão apoiado pelos Estados Unidos. Um dos líderes da resistência islâmica era o próprio Osama Bin Laden, que futuramente seria o autor dos atentados terroristas de 11 de setembro. E eu vou explicar como ele mudou de lado daqui a pouco. O segundo acontecimento foi a Guerra do Golfo, entre os anos de 1990 e 1991. Essa guerra foi um conflito entre o Iraque de Saddam Hussein contra uma coalizão internacional de países liderado por Estados Unidos e ONU. A Arábia Saudita, que era um dos aliados dos Estados Unidos, acabou servindo de base para as tropas norte-americanas. E a presença de ocidentais continuou na região mesmo depois do fim do conflito. O que vai deixar Osama Bin Laden pé da vida, porque a presença de ocidentais ali, segundo a visão dele, vai manchar os princípios do islamismo. Na Arábia Saudita se encontram as 2 principais cidades das crenças islâmicas, a cidade de Meca e a cidade de Medina. É interessante salientar que o Bin Laden vinha de uma família muito rica. A família dele era muito próxima à família real da Arábia Saudita. Mas o Bin Laden fez tantas críticas à presença dos americanos dentro da Arábia Saudita que acabou irritando os caras e eles acabaram expulsando o Bin Laden do país. O terceiro ponto está ligado diretamente ao que eu acabei de explicar sobre o Bin Laden se tornar um grande crítico da presença dos Estados Unidos na região. Seu ódio vai se tornar tão grande que em 1996 ele vai fundar uma organização terrorista e vai declarar guerra aos Estados Unidos, considerando e canalizando o país norte-americano como o grande vilão. Em 1998, o terrorista, que viria a se tornar o mais conhecido do mundo, começa a agir. Realiza 2 ataques simultâneos nas embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia. Juntos, os ataques matam 200 pessoas e deixam mais de 500 feridos. Osama, então, começa a arquitetar um grande plano, um grande atentado. Ele é quem escolhe os alvos e os participantes desse ataque. A inteligência dos Estados Unidos tinha informações e a desconfiança de que Bin Laden iria cometer um ataque dentro do território dos Estados Unidos. Porém, a dificuldade em conseguir informações precisas e talvez uma certa arrogância acabaram colaborando para a realização dos atentados. Então, no fatídico dia 11 de setembro de 2001, 2 aviões sequestrados acabam atingindo as torres que são o símbolo do centro comercial e financeiro dos Estados Unidos, o World Trade Center. Outros 2 aviões também foram sequestrados. Um deles acabou atingindo o Pentágono e o outro, que teria como alvo a Casa Branca, foi abatido por um avião militar. As 2 gigantescas torres acabam colapsando com o impacto das aeronaves. No total, 2.996 pessoas perderam sua vida nesse dia. Crianças, mulheres e bombeiros que deram sua vida tentando salvar outros. O choque foi muito grande dentro dos Estados Unidos e a resposta veio de forma muito rápida. Em menos de um mês, o presidente George W. Bush declara guerra ao Afeganistão. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. País que estava sob o domínio do Talibã e ajudava e abrigava Osama Bin Laden e sua organização terrorista Al-Qaeda. Em 2003, os Estados Unidos também invadem o Iraque de Saddam Hussein. Esses conflitos foram nomeados como Guerra ao Terror.
na qual os estadunidenses se proporam a exterminar todo o terrorismo do mundo. Após 10 anos de conflito, em 2011, os norte-americanos anunciam que haviam capturado e executado numa missão no Paquistão o terrorista Osama Bin Laden. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Seu corpo jamais foi exibido publicamente e, teoricamente, o seu corpo foi sepultado no oceano. A guerra do Afeganistão, entretanto, ocorre até os dias de hoje, em 2021, quase 20 anos depois do seu início, sendo a guerra mais longa em que os Estados Unidos já se envolveram. E que no final acabam saindo derrotados de seu objetivo secundário. O primeiro era caçar e matar Osama Bin Laden. O segundo era derrubar o Talibã e dar um fim aos grupos terroristas, objetivo no qual não foi atingido. Atentados terroristas ainda acontecem até hoje e muitos grupos terroristas têm surgido nos últimos anos. Aparentemente, a guerra ao terror ainda está muito longe de chegar a um fim. Bom, galera, eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês aí a relembrar ou até mesmo aprender algo novo sobre esse importante acontecimento que marcou o início do século XXI. Se esse vídeo foi útil para você, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para você me dar aquela força que está começando aqui no YouTube agora. Compartilhe esse vídeo com alguém também que possa se interessar por esse assunto. Valeu, galera, e até semana que vem aqui no Sociedade da História.